Boa noite. Estamos mais uma noite aqui na Band TV. Justiça de Cristo, o seu nome no livro da vida. Vamos fazer uma oração para que Deus venha estar nos abençoando e nos guardando de todo mal. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em teu nome, Senhor, nós somos gratos por ti, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem nos ajudado, por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai, pelo ar que respiramos, pelo pão de cada dia que o Senhor tem nos dado, Senhor, pela tua bondade. Senhor, meu Deus, em teu nome nós te pedimos a tua graça, teu entendimento, Pai, que nesta noite seja uma noite de vitória, uma noite de justiça, Senhor. Guia-nos, Pai amado, mansamente. Guia-nos, Senhor Deus, com a tua justiça, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, e venha nos guardar, Senhor Jesus, de todo mal, Senhor Deus, que nós somos levados todo dia, Senhor, como uma ovelha para o matadouro, Pai. Mas a tua palavra diz, Pai amado, que o Senhor acampará os anjos ao redor daqueles que o temem, Pai. E em teu nome nós pedimos a tua graça, a tua luz, Pai, e a inspiração do teu Espírito Santo, Pai, para que este programa venha a ser um programa de fé e um programa de liberdade espiritual, Pai, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, Senhor. Fica conosco, nos abençoa, Senhor Deus, nessa terça-feira, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, com mais um programa Justiça de Cristo, Pai. Amém, Jesus. São exatamente 6h35, 18h35. Estamos no ar começando mais um programa Justiça de Cristo. Hoje, o retrato da semana de 10 dias para cá, onde nós temos observado que nós temos tido sobre a mídia algumas reflexões sobre pastores que têm guardado umas fortunas, grandes riquezas, e viemos complementar um pouquinho, creio que discutir um pouquinho, pedindo que o Senhor venha nos dar sabedoria para tratarmos desse assunto. A palavra de Deus lá em 1 Coríntios, capítulo 4 e versículo 20. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 20, que diz assim: porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. E o versículo 21 diz assim: que quereis? Irei ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão. O que todos nós acreditamos, principalmente pessoas como nós, obreiros da casa do Senhor, como pastores, e como aqueles que estão na frente dos trabalhos, ensinando, e sendo uma inspiração, como homens que realmente que entregaram as suas vidas, como homens e mulheres que entregaram as suas vidas para que o reino dos céus, para que o próprio Deus e o seu Espírito Santo venha fazer parte. Pessoas que entregaram as suas vidas para que Deus venha fazer a sua obra em cada coração, né, amado? Então a gente sabe que cada obreiro, cada pastor, ele se dedica a sua vida para o reino de Deus. E o reino de Deus, ele não é constituído só em palavras, amado, mas o reino de Deus, ele é constituído com poder. Quer dizer que quando a gente levamos a palavra do Senhor, e quando uma pessoa se dedica a realmente fazer do reino do céu a sua justiça aqui na terra através de nossas vidas, nós temos que entender que é o poder de Deus
que tem que se manifestar em nossas vidas. E a gente falando de poder de Deus, a gente começa a observar o próprio Senhor e os seus discípulos, que até o dia de hoje o Senhor ainda tem levantado discípulos. Como o próprio apóstolo Paulo, que foi um discípulo. A gente pode pegar também no Antigo Testamento, a gente vê também como lideranças como Moisés, como Josué, como Samuel, como tantas outras lideranças, amado, que lideraram o povo, que foram ensinadores, que foram mestres, mestre, porque mestres em ensino, amado, porque sabemos que o mestre verdadeiro só é um, que é Cristo, mas pessoas que discipularam, que ensinaram outras pessoas, pessoas que eram liderança diante do reino de Deus sobre os seus corpos aqui na terra. E quando a gente observa onde que Deus confirmou a sua presença e confirmou que era com esses líderes, e a gente vê muito bem o caráter de cada um e a postura que cada um deles se comprometia diante do Evangelho e diante do caminho do Senhor, Então o que a gente podemos observar, como pessoas também que, como o próprio rei Davi, que praticamente saiu do anonimato, saiu de um lugar que não tinha, era uma vida simples, não tinha muitos recursos, era um homem simples, era um homem de família pobre, e com o tempo se tornou um grande líder, e também abençoou muitas pessoas através da sua postura, através da sua identificação com Deus, a qual ele tinha muito clara. Mas a gente vê que realmente este homem, ele caminhou, ele lutou, ele fez justiça, ele estava sempre juntos no meio dessa multidão, no meio deste povo, que Deus no começo foram dados algumas dezenas, depois centenas e assim milhares e milhares, e foi chegado até o comando do rei Davi. E a gente, tirando pouco por ele, a gente vê que não se tratava de um homem realmente que só procurava os seus interesses e os seus desejos. Foi um homem que prosperou muito no poder e na presença de Deus que habitava em sua vida. E se tratando de uma pessoa prosperar com o nome de Deus, usando o nome de Deus, nós temos que realmente estar preocupados. Porque a gente via que Davi, ele tinha o hábito de tudo quanto ele possuía, de tudo quanto ele tinha, consagrar ao Senhor. E ele sempre foi bem claro que tudo que o Senhor lhe deu, ele não considerava dele, ele considerava que era algo do Senhor, que era do Senhor. E a gente vê que quando o rei Davi, ele já muito próspero, ele já muito rico, ele sentiu que ele precisava fazer alguma coisa para o Senhor e para o seu povo, a qual ajudou a constituir todo esse argumento, toda essa vitória e toda essa prosperidade, porque Davi, ele não constituiu essa prosperidade sozinho. Foi o povo que ajudou. Foi aquele povo que confiava nele, que lutava junto com ele, que ajudou ele a ser próspero. Então Davi, ele pensou nisso, olha, eu preciso fazer algo para Deus. E creio que ele também, automaticamente, ele pensou no povo que lutou junto com ele, no povo que ajudou ele a conquistar tantas vitórias, e aonde foi que Davi teve uma vida muito próspera. Então a gente vê que
que Davi, ele viu aquele ouro, aquela prata que ele tinha, aquelas riquezas materiais que ele tinha constituído, e ele falou, eu vou então fazer um lugar para o Senhor, onde o povo, onde o nosso povo, Senhor, onde o teu povo venha te adorar, onde o teu povo venha te louvar, venha te buscar e venha fazer os seus votos a ti. Então Davi, ele falou, olha, eu tenho constituído tanta riqueza e eu quero compartilhar essa riqueza com o Senhor, e para que o povo também venha compartilhar com o Senhor. E ele pensou fazer um templo para Deus naqueles tempos antigos, tempos difíceis, tempos aonde que para fazer uma construção levava anos e anos, mas foi à toa que o templo de Salomão demorou 40 anos para ficar pronto. E a gente vê o quê? Vê que realmente que foi uma coisa que o próprio Davi, ele fez para Deus. Ele sabia que por mais que ele levantaria esse templo, onde ele fez o projeto, onde ele fez o desenho do templo, e passou para o seu filho mais tarde, porque o Senhor não permitiu que Davi construísse o templo. Então a gente vê, amado, que Davi, ele pensou no povo. Ele pensou em uma trajetória, ele pensou num grande significado, numa grande maneira que viesse realmente trazer benefício para o povo. E o benefício para o povo era um templo maior. Não porque Deus, amado, não porque Deus, Deus é um Deus que ele é um Deus que vê pela aparência, que ele já não estava se alegrando com o povo, onde o povo se prostrasse, tanto nos montes como nas suas tendas. Não por isso, porque o Senhor mesmo, antes de falar que Davi não construiria o templo, o Senhor mesmo advertiu ele, com o profeta Natan, dizendo, não, Davi, eu não tenho me incomodado de visitar o meu povo nas tendas, eu não tenho me incomodado, então fica tranquilo. Sabe, mas o Senhor, eu me alegrei com o seu pedido, porque eu vi que o teu pedido saiu do teu coração e o teu pedido foi um pedido sincero. Mas eu quero te dizer que eu gostei tanto do teu pedido e eu vou conceder esse teu desejo, porque eu vi o que você pensou foi coisa boa, Davi. Mas porém não vai vir de você. Vai vir da tua semente, do teu filho Salomão. Ele vai construir esse templo, Davi. Então você pega todo esse projeto, toda essa maravilha que você colocou no seu coração para me adorar, e para que o teu povo viesse me adorar, Davi, e passe esse projeto para o teu filho, que eu vou ser com ele, e ele vai concluir esse projeto. Então, é algo, amado, que é só Deus. É só Deus mesmo, amado, para poder realmente compartilhar com o homem, e que o homem venha compartilhar com Deus em circunstâncias dessa vida, o que essa vida vai nos levando, o que essa vida vai nos propondo. Porque servir a Deus quando você é um pastor de ovelhas, vamos voltar para aquele tempo. Vamos continuar falando daquele tempo, quando você é um homem que vive na roça, um homem que é um homem simples, um homem de poucos recursos, é uma coisa. E de repente a gente vê aquele menino que vivia na roça, que cuidava das ovelhas do seu pai, de repente a gente vê aquele menino num palácio, vamos supor, milionário. Mas aquele coração daquele menino era um coração, amado, que era um coração que agradava a Deus. Mas o coração do rei Davi, amado, foi um coração que realmente, que a vida teve que ensinar a ele boas maneiras, um bom modo para não fugir da presença de Deus. Davi passou por tantas dificuldades, amado, para chegar aonde chegou. E quando a gente chega num certo propósito que Deus tem colocado em cada vida, amado, nós temos que prestar muita atenção, amado. Muita atenção. Porque nós não temos que só responder às críticas. Porque nós também temos que aprender que nós temos que estar respondendo a Deus a cada questão, a cada tarefa conquistada,
a cada ouro conquistado. Nós temos que estar sempre apresentando a Deus e sempre consagrando a Deus tudo quanto nós constituímos nessa terra. E procurar uma maneira, amado, seja na maneira que for, não importa se é no pouco ou se é no muito. Nós temos que entender que no pouco você tem que ter uma justificação, você tem que ter uma maneira de tratar com o seu Deus, de conversar com o seu Deus. E no muito também, você também tem que prestar conta com Deus, você também tem que tratar com Deus, amado. Então, às vezes, o que a gente observa, amado, é que nos dias atuais, grandes líderes que têm conquistado grandes conquistas através do nome de Deus, através de livros, através de programas na TV, através da sabedoria que Deus tem colocado em seus corações para transmitir palavras boas, palavras que têm mudado o destino de muitas pessoas. E isso tem trazido coisas que têm beneficiado tudo aquilo que esses homens têm feito à humanidade. E isso tem trazido prosperidade, isso tem mudado o cenário dessas pessoas. E se tratando de mudança, é algo também que o nosso coração também tem que se preparar para essas mudanças. Porque, como as mudanças vêm, o nosso coração que está acostumado de uma maneira, de repente nós estamos vivendo uma outra maneira. Nós temos que se preparar para isso, nós temos que arrumar uma maneira de liberar uma resposta, de liberar alguma coisa para que Deus, Ele realmente venha, amado, receber a nossa gratidão, receber as nossas atenções, que nós sabemos que tudo quanto estamos constituindo nessa terra não é nosso. Não é nosso. Então, se a gente não estiver em oração, amado, e se nós não procurarmos, amado, achar uma maneira de como devolver essas coisas para Deus, amado, nós vamos ficar perdidos. Vamos se embaraçar com coisas mesquinhas. Mesquinhas. Por que é que um homem, amado, vai precisar guardar 2 bilhões de reais dentro do seu cofre? É coisa mesquinha. Por que coisa mesquinha, amado? O que vai servir 2 bilhões guardado? Do que vai adiantar você ter 2 bilhões guardados num cofre, amado? Sem recurso, sem direção, um dinheiro que não tem fundamento. E Davi, quando ele observou isso, ele falou: poxa, eu sou um homem rico. E para fazer um templo, naquelas épocas, amado, naquelas épocas tinha que ter recurso. Porque ele não só poderia contar com uma mão de obra que tinha em Jerusalém, mas como ele teria que contar com mãos de obra vinda de fora, vinda de outros países, pegar experiências lá fora, trazer pessoas que viessem também ajudar a constituir o templo, que viessem ensinar outras pessoas, né, a concluir essas obras. Então, amado, hoje em dia, o que a gente observa, amado? O que pode ser usado nos dias atuais? Assim como o Faraó, como o próprio José, quando José apresentou a Faraó, né, aquela destruição que viria, aquela devastação. E José falou assim: olha, vai acontecer, mas pega uma pessoa honesta, uma pessoa de um bom caráter, uma pessoa com boas ideias, e coloca diante desse trabalho para armazenar, para guardar, para que essa devastação não venha destruir a humanidade. E nos dias de hoje, a vez é isso, amado. Nós temos que procurar, amado, templos. Deus já está honrado de templos. Deus está muito honrado aqui no Brasil com grandes templos. E com
os rabiscos também, aqueles templos pequenos também, que tem sido útil também na presença e na vontade de Deus também. Então nós estamos cheios de templos. Hoje você vai em cada esquina, em cada, eu creio que 1 quilômetro você vê um templo, você acha um templo. E hoje em dia nós vimos que o problema não é templo. As pessoas sabem que existe igreja, mas as pessoas não estão indo para a igreja por causa de quê? Algumas pessoas já não estão indo para a igreja por causa, às vezes, dessas coisas que nós mesmos, pastores, estamos criando. Estamos colocando coisas sem noção. Estamos segurando coisas, amado, onde a gente não tem o que apresentar para Deus, amado. E Deus, a obra de Deus, ela é poder, ela não é só de palavra, ela não é parada. Então, amado, tudo que nós temos que ter um significado. Seja em bilhões, seja em milhões, seja em 1000, seja em centavos, seja no que for, amado, tudo tem que ter um propósito na vida do homem para apresentar para o seu Deus. Há tempo, claro que há tempo. Tantas coisas que a gente observa que dá para fazer. Hoje em dia a gente vê o sofrimento do povo, o sofrimento de pessoas mendigas, que é onde o próprio Satanás, o próprio inimigo, a qual é esse adversário que nós temos que lutar contra as tramas dele. É ele que tem enfeitiçado, é ele que tem destruído famílias, onde tem levado muita gente ao alcoolismo. Esse é o nosso adversário, e através do alcoolismo, pessoas que não conseguem trabalhar mais, pessoas que por causa da família destruída já não tem mais vontade de viver, e por isso se joga no mundo da mendigagem. Mas quem foi que fez tudo isso? Não, mas a pessoa foi de recurso próprio. Não, engano nosso. Engano nosso, amado. A pessoa foi porque tem um adversário. Tem um adversário que está levando vidas a esses lugares. E nós como ministro, nós como mensageiro do Senhor, tem muita coisa parada. Tem muita coisa para investir ainda. Muita coisa para investir, não dizendo que o reino do céu, que Deus é constituído em ouro e em prata, não, amado. Mas Deus, ele se alegra sim, amado. Quando uma pessoa reconhece que aquilo que ela ganhou, que aquilo que ela recebeu, aquilo que o povo colocou, as suas ofertas, amado, em suas mãos, nos seus pés. Deus reconhece sim, amado, quando uma pessoa quer devolver, quando uma pessoa quer fazer algo com aquilo, para abençoar as vidas, e fala, Deus, eu preciso fazer algo com esse dinheiro, Pai. Deus, ele recebe sim, amado. Assim como vocês têm recebido. Vocês não têm recebido as ofertas de bom grado. Vocês não têm guardado as ofertas de bom grado que são lançadas nos seus pés através da sabedoria que o Senhor vos deu para escrever livros, para fazer programas na TV, para fazer pregações maravilhosas. E você vê que o povo tem lançado as ofertas nas vossas vidas, e você acha que Deus também não vai se agradar se a gente procurar se esforçar um pouco mais, e temos condições de fazer mais para lançar essas ofertas em projetos, em coisas aonde, sabe, investir contra este inimigo que tem destruído tantas vidas. Outro grande problema, amado, também, é as drogas, é o crack. A gente observa, amado, por mais que o governo tenha feito alguma coisa, mas a gente vê que não é o bastante. A gente vê que essa tarefa, amado, não é dos políticos, não. Por mais que ele se levanta, Deus até agrada, Deus até se agrada, mas a gente vê que essa tarefa não é dos políticos. Essa tarefa é da igreja do Senhor, amado. Essa tarefa é dos pastores que tem aí, amado. Sim, Deus tem abençoado e tem dado esse dinheiro. Não é em vão, não, amado. É para usar na obra dele. Essa tarefa é para nós, amado. Sabe, arrumar leitos, levar pessoas para orientar essas pessoas espiritualmente, trazer o bom senso para essas pessoas que estão precisando. O nosso tempo aqui é curto, esses bilhões vão evaporar. Lá você sabe como é que estão os seus filhos, como é que os seus filhos andam, o que eles podem fazer com esses bilhões depois da tua partida, você não sabe. Você não sabe os seus genros, o que estão por trás da tua família. Você não sabe quantas máscaras às vezes têm se escondido, só esperando a tua partida.
para querer tomar posse daquilo que você não consagrou a Deus, daquilo que você não ofereceu a Deus. Então, temos que acordar, gente. Os pastores têm que acordar, amados. Tem um coração como um coração humilde, um coração como o do apóstolo Paulo. Ainda não fiz nada, estão se achando que fez muito. Está faltando humildade, gente. Sei que é difícil falar isso, porque sou homem, mas nada podemos com a verdade anunciar a favor dela. Não podemos só por causa das nossas falhas, dos nossos erros, querer esconder a verdade, querer abafar a verdade, querer achar que somos todos hipócritas, todos cheios de defeito, todas pessoas mal, nós achamos que nós não temos condições de fazer mais o bem. Não, é engano do inimigo, o inimigo que está colocando isso na igreja do Senhor. Mas ainda há, amados, esperança. Esperança para ainda despertarmos um grande operar de Deus na face da terra. São exatamente agora 18h37. Estamos aqui na Band TV ao vivo. E lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, que não sou vós mesmo. Então nós temos que estar atento, amado. E combater o mal de todo dia, amado, porque o mal tem se levantado. E se nós obreiros, e se nós servimos a Deus sem temor, sem amor, se nós servir por servir, não vamos constituir coisas agradáveis a Deus aqui nessa terra, amado. Eu tenho observado algumas igrejas, algum ministério de onde eu mesmo praticamente fui formado. Tenho visto algumas obras missionárias, onde eu tenho uma irmã também que é missionária, que está de passagem agora de Portugal para a Espanha, está indo para a Espanha, uma terra que a gente observa, o que a gente ouve nos noticiários, a gente vê o desemprego, a fome, onde as pessoas estão sendo obrigadas a sair das suas casas porque não estão conseguindo pagar o aluguel. E a gente vê que é o inimigo querendo destruir, querendo colocar essas pessoas na servidão, mendigando os pães. Então, é onde que o evangelho tem que ser pregado. É onde que o evangelho tem que ser anunciado, amado. Porque essa maldição, amado, é coisa que tampa os nossos olhos. Tanto daqueles que têm, para poder amparar aqueles que não têm. Porque, às vezes, por falta do evangelho não ser pregado, por falta das palavras do Senhor não ser entregue nos corações, e pessoas não acreditarem para que serve o evangelho, para que serve a palavra de Deus, onde nós sabemos que o evangelho de Jesus Cristo é caridade, onde a gente não procura se importar só com nós mesmos, só com o nosso proveito, ou com o nosso celeiro, ou com os nossos mantimentos, onde a gente procuramos sempre estar atento com o que o meu irmão B, ou que o meu irmão A está precisando, se tem algum necessitado perto de mim, se tem alguma pessoa que precisa do meu amparo, da minha ajuda. Esse é o evangelho. Então, às vezes, tem pessoas que acham que não estão sendo, então o pastor está pregando hoje é sobre a miséria que o diabo tem levado essas pessoas. Eu, graças a Deus, aqui em casa não tem acontecido isso. Em casa eu estou bem, estou com meu emprego, estou comendo bem,
Mas, às vezes, amado, eu falo que esse evangelho ele tem que ser pregado a toda criatura, e não tem mérito, não tem ninguém que justifica-se diante de Deus, amado. Não adianta querer justificar dizendo que aqui não está o problema, mas às vezes está o problema também. Onde que está a caridade? A sua importância ao próximo, você procurar, e a procura de necessitados, a procura daquelas pessoas que estão ali, de mãos abertas ali, esperando alguém que possa ajudar. Na minha vida aconteceu assim também. Eu me coloquei numa posição de necessitado, e um dia o Senhor enviou algumas pessoas para abençoar a minha mão. E eu segurei, fui firme e observei bem o que o Senhor queria comigo, né, amado? E até nos dias de hoje, o Senhor ele tem me cobrado muito, e eu louvo a Deus, amado, porque olha, através dessa cobrança é que nós temos se despertado, não temos se jogado no profundo do abismo, né? E eu louvo a Deus para o Senhor apertar o cerco, né, amado? Porque é bom a gente ter consciência de que se nós não estivermos com Ele, que se nós não estivermos com a palavra dEle nos nossos corações, a tendência é a gente ir para esse abismo, né, amado? Ir para a escuridão, não conseguir enxergar qual que é o projeto de Deus, porque todos os seres humanos, amados, são a imagem e semelhança do seu Deus, porque o Senhor fez a gente semelhante a Ele, amado. Então nós somos feitos pelo poder de Deus, todos nós. Queira o inimigo falar que não, até ele foi criatura que Deus criou, mas não se firmou na verdade. Então nós temos que saber, amado, qual que é a melhor postura, qual que é o melhor de Deus para cada um de nós fazermos. Então a gente vê que isso às vezes tem feito os méritos, onde tem pessoas seguindo, onde Deus tem levantado outras pessoas, mas infelizmente outros pastores também têm seguido o mesmo exemplo do pastor A. A gente vê que já tem o pastor B, tem o pastor C, o pastor D. Então estão todo mundo aí enxergando agora, se a gente quer sair debaixo desse jugo, ou debaixo desse juízo, entendeu? Cabe cada um de nós fazermos votos e consagrar ao Senhor essas coisas, amado, que tem chegado até os nossos poderes, até as nossas mãos, e consagrar ao Senhor e sabe, amado, e buscar no mais íntimo do nosso coração um algo concreto, puro, se consagrar muito, com muitas lágrimas, amado, porque eu falo, porque não adianta só vocês, não, pastores, vocês pegarem todas essas fortunas e doar para os pobres, achar que vai estar concretizado, achar que Deus vai se alegrar. Não, Deus não quer que vocês façam isso aí, não. Deus quer que vocês se humilhem primeiro, chore, clame ao Senhor, consagre ao Senhor, para que possa vir uma pureza dentro dos vossos corações, porque todos nós precisamos, amado. Não é porque Deus tem feito sinais e maravilhas que vamos achar que está tudo bem, amado, porque não é por aí não. O poder é dele, a glória é dele, não se esqueçam disso, amado. Nós só somos instrumento usado pela sua infinita misericórdia que ele nos escolheu, porque não foi ele que te escolheu, pastor. Não foi você que escolheu ele, me desculpa, pastor. Não foi você que escolheu ele, mas ele te escolheu. Ele te escolheu. Cabe a todos nós, amado. Cabe a todos nós observar bem essas palavras. Observar bem a direção do nosso Deus, amado. Porque o tempo se aproxima. E é curto. E temos que correr rápido. E não é com pequenos passos não, amado. Temos que se apressar para fazer justiça. Temos que se apressar. Fala-se de coração aberto, amado. Não falo com nenhum julgo, com nenhuma crítica, porque quem sou eu para falar com alguma crítica? Porque eu também sou dependente dessa palavra, mas eu falo abertamente. Cada um tem que fazer a sua parte.
E o Senhor, Ele mostra para nós um pouco, pelo menos Ele abre um pouco do entendimento. E esse pouco que você for abrir, pela graça que o nosso Deus, Ele é, através do seu Espírito Santo, Ele vai abrindo mais a mente, vai abrindo mais e mais. E as coisas vão se clareando. A fórmula que devemos fazer para Deus, amado. E cabe nós saber também que o reino do céu não é comida e nem bebida, mas é poder. Assim como Moisés, amado, que por mais que ele ficou rodeando, né, dando voltas no deserto, mas Deus abençoou muito a vida daquele homem, mesmo dando volta no deserto, por causa da incredulidade do povo, por causa da murmuração do povo, que não ajudou ele, né? Mas Deus deu grande vitória, deu grandes condições para Moisés querer colocar uma túnica, querer se sentar numa mesa de ouro, mas não, amado. Ele quando estava chegando a sua hora, que já era o momento dele passar aquilo que ele recebeu de Deus para outra pessoa dar continuidade, ele chamou o povo, chamou Josué e passou toda a sua riqueza, todo o seu poder que Deus lhe deu, porque eu creio que estava no coração de Deus, aquela palavra poderosa que ele disse para Josué: assim como eu fui com Moisés, meu servo, assim serei contigo, Josué. Então eu creio que Josué, Moisés, quando abençoou Josué, ele abençoou de coração mesmo, e não foi à toa que Josué tomou posse da sabedoria e da autoridade do poder de Deus que era na vida de Moisés, e foi transmitido também com grande amor sobre a vida de Josué. Samuel também, outra pessoa maravilhosa que a gente vê, que quando o povo pede um rei, e sabendo que através de Samuel, o Senhor usava o seu filho, usava Samuel com grande liderança, com grande sabedoria e poder, onde dava muito livramento ao povo, e o povo pede um rei, aonde que Samuel fica por algum tempo, né, sendo desconsiderado, e o povo nessa petição pedindo um rei, o tempo vão se elevando, o tempo vão se passando, e para o povo desacreditar de Samuel, a gente vê que os inimigos de Deus começam a prevalecer. Então Deus viu que o povo realmente já não achava mais graça em Samuel, então Deus concede o desejo do coração do povo para dar um rei ao povo. E o que a gente vê, amado? E no seu discurso final, onde Samuel realmente viu que não tinha jeito, que o povo realmente não queria mais Samuel, já não depositava mais a sua fé em Samuel, como nos primeiros dias que Samuel era juiz do povo. Então Samuel se indignou muito e fez aquela declaração: a quem pedi ouro, a quem pedi prata, a quem defraudei, a quem roubei, porque eu quero que, se tiver alguém que eu trouxe algum prejuízo, eu quero que venha e me fala, para que eu possa restituir-te 4 vezes mais. A gente vê que foi um homem que realmente que ele não obteve riqueza nenhuma. A riqueza que ele tinha era a riqueza do poder do Espírito Santo e do benefício que Deus fazia, né, através da vida de Samuel. E o que a gente vê, amado, não que Deus impeça, amado, porque a gente, assim como eu falei do rei Davi, como o rei Davi chegou numa prosperidade maravilhosa que o Senhor constituiu para ele, mas a gente observou que ele soube usar. Então saiba usar, amado, aquilo que o Senhor tem entregado em tua mão, porque nada, amado, nada nós possuímos nessa vida, amado. Ele já deixou bem claro para os seus discípulos: olha, não leva dinheiro, não leva nada, apenas uma sandália. Aquele que tem 2 túnicas dá uma,
Então realmente nós temos que tomar muito cuidado, amado, em querer ajuntar riquezas na terra. Toma muito cuidado, amado. Porque o Senhor, Ele nos orienta para que viemos se desprender e para que viemos oferecer, amado. Se algo tem chegado até você, devolva. Devolva. Lembra daqueles pequeninos que Ele falou, qualquer um que ajudar, que dá água, dá pão ou vestir esses pequeninos, estaria ajudando a mim mesmo. Quer dizer que Ele já deixou bem claro, amado. Quem não lembra de Barnabé, amado? Barnabé, que foi seguidor de Paulo, que foi discípulo de Paulo, que andou muito tempo com Paulo, era um homem rico. A Bíblia diz que Barnabé servia a Deus com suas riquezas. Entendeu? Não querendo, enfeitiçar, amado. Já foi bem dito, já foi bem falado hoje aqui. Não adianta simplesmente dar. Simplesmente se purifique, se consagra tudo aquilo que é de Deus, todo o ouro e toda a prata. Aí sim vai fazer seus sacrifícios a Deus, para que Ele possa receber. Então não é de qualquer jeito não, amado. A obra de Deus não é brincadeira. E às vezes, por mais inteligências, sabedorias que a gente tem visto nos pastores, que tem feito, tem falado, tem saído palavras maravilhosas que eu tenho observado na vida de alguns deles, amado. Mas infelizmente, às vezes vocês como pregam coisas maravilhosas para o necessitado, vocês também são necessitados também. Então que Deus possa abençoar suas vidas. Sei que às vezes não pode ser através do som da minha voz, mas eu creio que através do som da minha voz possa o Senhor tocar num pequenino, em alguém, onde essas palavras possam chegar até você. Ou, se o Senhor querer que essas palavras, através dos meus lábios, possam chegar, que assim seja. Mas que fique aí a minha paz, o meu amor, porque a palavra de Deus diz que aquele que não ter paz com todos, Ele não falou sobre a nossa religião só, amado. Se tratando assim, colocando como religião para que o povo não venha se corromper, porque é uma religião imaculada, pura é a nossa, eu creio. Quando bem praticada e quando bem pensada, quando bem encaixada nos corações, ela é pura mesmo. Porque Deus é maravilhoso, mas porém, somos assim mesmo, mas podemos ser diferentes se realmente viemos obedecer essa palavra como ela é, amado. Então, todo aquele que exorta, que prega, que faz maravilha, também precisa ouvir também uma palavra de avivamento, de despertar da parte do Senhor. E fique aqui os meus votos e meus agradecimentos para todos os internautas. Mais um programa Justiça de Cristo, seu nome no livro da vida. Creio que esse tema falou também muito forte também. Justiça de Cristo, o seu nome no livro da vida, para a vida de todos. Que adianta ganhar o mundo inteiro, de que adianta conquistar tantas coisas, e sabemos que tudo, amado, para chegar no reino do céu é preciso a gente lançar a mão de tudo e colocar tudo que temos na mão do Senhor. Porque um bom coração, quando o coração ele está bom mesmo, amado, a palavra de Deus diz que Ele formoseia todo o corpo. Todo o corpo significa toda a aparência, todo modo de viver, para que as pessoas possam enxergar em nós, sim, amado, enxergar em nós o verdadeiro evangelho do Deus vivo, a qual realmente entregou o seu Filho amado, para que todo que nele crê não pereça, mas que venha ter a vida eterna. Então fica esse tema aí, amado, que nós vamos colocar um tema sobre, que o Senhor venha abrir os olhos desses pastores e que venha ajudá-los a concluir essa obra tão linda que Deus escreveu na vida de cada um deles, e que o Senhor venha se compadecer de cada um deles, assim como tem se compadecido de nós também, em nome de Jesus, amém? Até a próxima terça-feira. Próxima terça-feira estaremos aqui com o pastor Denis, ele vai estar aqui trazendo uma palavra também, e que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.